Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos agora à nossa homilia. Eu quero fazer essa homilia de hoje trazendo à tona um tema que foi utilizado em uma homilia que eu fiz no ano de 2017. Olha só, faz quase 10 anos que eu fiz essa homilia, ou uma homilia parecida sobre esse tema. Eu me lembro que na época a missa para os enfermos acontecia na catedral, e o evangelho era o mesmo evangelho de hoje, e nós utilizamos o seguinte tema para falar do evangelho: a arte de engolir sapos. Essa homilia, ela ficou tão famosa que eu me lembro de um dia na faculdade de psicologia, uma professora minha, que nem era religiosa, que nem era católica, ela disse que ela estava ouvindo esta homilia, e por causa dessa homilia, ela começou a ir à igreja, ela mudou de vida, ela se tornou fervorosa, ela se tornou uma pessoa dedicada às coisas de Deus. Naquele tempo, essa homilia, ela causou um impacto muito grande, porque nós começamos falando sobre um assunto que aparentemente não tinha nada a ver com Semana Santa, não tinha nada a ver com o Evangelho, e todo mundo ficou perguntando: gente, onde é que o padre está querendo chegar com esse assunto? Eu comecei falando sobre um autor que eu também gosto muito, chamado Rubem Alves. Quem já ouviu falar desse autor, diga amém. Amém. Esse autor escreveu um livro chamado O Amor que Acende a Lua. É um livro de crônicas. Crônicas são pequenos contos de 2 páginas, 3 páginas cada crônica, e ele foi colocando nesse livro várias crônicas, várias histórias sobre vários assuntos diferentes. Uma das crônicas tem esse título: a arte de engolir sapos. E ele começa falando sobre essa expressão, engolir sapo. Ele começa questionando de onde vem essa expressão. Que a gente poderia falar: eu poderia engolir qualquer outro bicho, eu poderia engolir uma galinha, eu poderia engolir um pato, eu poderia engolir um gato, engolir um cachorro. Por que as pessoas dizem engolir um sapo? Porque o sapo é feio, porque o sapo é sujo, porque o sapo é nojento, porque o sapo causa em nós uma aversão. Ninguém gosta de sapo. Então, quando diz engolir um sapo, significa engolir coisas que a gente não gosta, coisas que são difíceis, coisas que são penosas, coisas que são talvez até nojentas. Quando você tiver que suportar algo muito difícil, algo muito nojento, você diz: eu preciso engolir esse sapo. Eu fiquei lembrando que hoje a gente já não usa mais essa expressão, ou já não usa tanto.
Hoje a gente usa mais, né, Dona Maria, aquela expressão, chupar essa manga. A gente, quando vai falar de uma coisa difícil, a gente fala assim, chupa essa manga. Ou fala, hoje eu vou ter que descascar esse abacaxi. Mas ainda existe essa expressão, engolir esse sapo. Por exemplo, você que é casado, quem aqui é casado, diga amém. Amém. E você tem uma sogra que é igual uma bruxa. Quem tem uma sogra igual uma bruxa, fala amém. Não fala, vai dar problema para você. Aí sua esposa ou seu marido fala para você assim, meu bem, domingo agora nós vamos almoçar na casa de mamãe. Aí você já fala, nossa, eu vou ter que engolir esse sapo. É algo difícil, é algo que você sabe que vai te trazer dificuldade, é algo que você não gosta, é algo que você tem dificuldade, mas que você vai ter que enfrentar. Amém, pessoal? Amém. Pergunta que eu vou fazer para você, agora essa você pode responder. Quem aqui já teve que engolir algum sapo na vida? Diga amém. Todo mundo já teve que engolir sapo. Quem aqui já teve que engolir algum sapo muito grande na vida? Um sapão, diga amém. Amém. Meu Deus do céu, a paróquia Santos Reis é quase um brejo. Lembrando que o padre Wagner veio do brejo, o lugar que mais tem sapo. Então, nós precisamos entender que nessa vida todos nós teremos que engolir muitos sapos. E a gente não vai conseguir levar uma vida sem engolir sapo. Todo mundo vai ter que engolir sapo alguma vez na vida. Hoje a minha preocupação e até a minha tristeza é perceber que as mães e os pais já não treinam seus filhos para engolir sapos. Tem muita mãe, tem muito pai que educam seus filhos como se estivessem vivendo no país das maravilhas. Não treinam os filhos para enfrentar dificuldade, não treinam os filhos para saber lidar com resistência, para saber lidar com oposição, para saber lidar com adversidades. E aí os filhos crescem como verdadeiros pamonhas, molengas. Esses dias trouxeram para mim uma menina lindíssima. Olha essa, pessoal, olha para o padre. A menina se cortando com gilete, se cortando com estilete, os braços todos cortados, sabe por quê? As coleguinhas de sala dela, todas feiosas, morrendo de inveja dela, chamando ela de bruxa. E essa menina colocou na cabeça que ela era uma bruxa, que ela era feia e que as colegas eram bonitas. E por causa do xingamento das colegas, essa menina querendo suicidar. Eu fiquei lembrando de quando eu era criança. Eu fiquei lembrando do meu tempo de infância. Xingar o outro de bruxa era quase que um elogio. Na escola a gente levava cada tapa, cada surdão no pé da orelha e ficava rindo. Era cada cascudo que eu levava, que os meninos levavam, as meninas levavam. Eu lembro quando a gente era pequeno, tinha um negócio de dar piíba, lembra disso? Dar piíba, era uma tinica, um peteleco na orelha.
E todo mundo achava normal. Era normal se alugar as crianças que tinham cabeça grande. Ô, cabeção! Ô, cabeça de ET! Hoje não pode. Hoje a criança entra em depressão. Então perceba, a nossa sociedade hoje não está sendo treinada para engolir sapo. E está todo mundo querendo viver em uma vida onde engolir sapo não é uma opção. Mas na Semana Santa, a igreja vem nos mostrar que o próprio Jesus Cristo teve muito sapo para engolir. E o próprio Jesus Cristo também teve seus sapos que ele teve que engolir. Aí você diz: ah, padre, eu não acredito que Jesus engoliu sapo. Engoliu sim. O próprio Jesus Cristo engoliu o sapo. Vou te mostrar alguns sapos que Jesus engoliu. O primeiro grande sapo que Jesus engoliu, sabe qual foi? A traição de Judas. Judas era um discípulo de Jesus. Judas foi escolhido para andar com Jesus. Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata. Jesus teve que engolir esse sapo. Quer ver outro sapo que Jesus teve que engolir? O abandono dos apóstolos. Depois que Judas entregou Jesus, todos os apóstolos fugiram. E Pedro, exatamente o apóstolo que falou para Jesus: eu te seguirei, por onde o Senhor for, eu darei a minha vida por ti. Pedro negou Jesus quantas vezes, pessoal? 3 vezes. E quando Pedro negou a terceira vez, o que aconteceu? O galo cantou. Mais um sapo que Jesus teve que engolir. Quer ver outro sapo que Jesus teve que engolir? Quando ele foi levado lá na casa de Anás e Caifás, e começaram a zombar dele. E Anás e Caifás começaram a perguntar para Jesus: quem você pensa que você é? Você acha que você é o rei? Você acha que você é o Messias? Você acha que você é realmente o Filho de Deus? E quando Jesus foi falar, eles cuspiram no rosto de Jesus. Eles bateram no rosto de Jesus. Jesus levou tapa na cara. E Jesus falou para eles assim: se eu falei alguma coisa de errado, me fala. Onde foi que eu errei? Mas se eu não falei nada de errado, me diga, por que você está me batendo? Mais um sapo que Jesus teve que engolir. Quer ver outro sapo que Jesus teve que engolir? Quando Jesus foi levado para a casa de Pilatos, os soldados zombando dele, tiraram as roupas de Jesus. Dona Maria, eu não sei se a senhora sabia, eles arrancaram todas as roupas de Jesus, eles tiraram a cueca de Jesus, Dona Maria. Jesus ficou pelado do jeito que ele veio ao mundo, na vista de todo mundo. E eles batiam na cabeça de Jesus com vara. E eles pegaram um pano e colocaram na cintura de Jesus, ao redor do peito de Jesus,
Salve ao Rei dos Judeus, ó Rei dos Judeus, você é o Rei. E zombaram de Jesus e colocaram uma coroa de espinhos, bateram essa coroa com um pedaço de pau e sangue escorrendo no rosto de Jesus, e eles rindo e zombando de Jesus, e Jesus caladinho, quietinho. Mais um sapo que ele teve que engolir. Está percebendo o tanto de sapo que Jesus teve que engolir? A Semana Santa, dentre outras coisas, é um recado de Jesus para você. É Jesus dizendo: assim como eu tive muito sapo para engolir, você também terá que engolir muito sapo. Diga assim, compadre: eu terei que engolir muito sapo. Fala. Eu terei que engolir muito sapo. Fala para a pessoa que está do seu lado: você também terá que engolir muito sapo. Vocês também. Você também terá que engolir muito sapo. Terá que engolir muito sapo. Mas qual é o cuidado que você precisa ter? Rubem Alves fala isso nessa crônica, a arte de engolir sapo. Você precisa saber engolir o sapo da maneira correta, porque se você não sabe engolir o sapo direito, você vai se tornando como o sapo. Ele começa a ficar cantando dentro da sua barriga. E você vai começando a se encurvar, e você vai começando a coachar como um sapo. Tem pessoa que até engole sapo, mas vai ficando com aquela cara engrugida, aquela cara ranzinza, aquela cara amarga, que Padre Léo chama cara de concha. Sabe aquela cara de uma pessoa que chupou um limão? Aquela cara azeda, aquela cara amarga. É a pessoa que engoliu muito sapo, mas não soube fazer do engolir sapos uma arte. Você pode até engolir sapos, mas você vai ficar arrotando o fedor do sapo o dia inteiro. E aí qualquer pessoa que chega perto de você, você solta o mau cheiro do sapo que você engoliu. E aí quando alguém pergunta para você: e aí, tudo bem com você? Como é que você está? Aí você já começa a reclamar, lamentar, e já começa a soltar os cachorros em pessoas que não tem nada a ver com o seu problema. Você pode até engolir sapo, mas aí esse sapo que você engoliu, você não faz a digestão dele, e ele começa a apodrecer dentro de você, e você começa a adoecer, você começa a ter gastrite, você começa a sentir dor nas costas, você começa a sentir dor de cabeça, você começa a desenvolver úlcera, você começa a desenvolver tumores, a desenvolver nódulos no seio, a desenvolver câncer. Eu não sei se você sabia, tem muito câncer aparecendo em pessoas por causa de sapo que engoliu e que não foi digerido. Problemas que a pessoa teve que engolir, mas ela não soube processar, não soube administrar esse problema, e fica ali, remoendo dia e noite. Mulheres que foram traídas tiveram que engolir esse sapo, mas ficam ali dia e noite pensando naquilo e adoecem. Homens que foram traídos e não conseguiram processar esse sapo que foi engolido e adoecem, entram em depressão, querem tirar a vida. Está percebendo?
A questão não é engolir sapo, porque engolir sapo você vai ter que engolir. Lembra de Zagalo? Vocês vão ter que me engolir? Eu acho que Zagalo se sentiu um sapo, né? Mas Zagalo de alguma forma estava dizendo: na vida existe sapo que você não escolhe, você vai ter que engolir. Por exemplo, o seu pai e a sua mãe. Você escolheu o pai e a mãe que tem, sim ou não? Se você tem um pai que é alcoólatra, se você tem uma mãe que é alcoólatra, você tem o que fazer? Vai ter que engolir. Se você tem um filho que é usuário de droga, vai ter que engolir. Tem coisa na sua vida que você vai ter que engolir. Agora, existe o engolir por engolir e existe o engolir como uma arte. Jesus vem ensinar para nós que o engolir sapos pode se tornar uma arte. Porque veja, Jesus sofreu como ninguém, mas ele conseguiu transformar o sofrimento em uma arte. Ele conseguiu transformar todos os sapos que lançaram para ele engolir em uma arte. Se a gente fosse traduzir isso no linguajar de Dona Maria, seria mais ou menos assim: Jesus conseguiu transformar todos os limões que deram para ele em uma limonada. A pergunta que eu faço para você é: você quer aprender com Jesus a transformar o limão em uma limonada, sim ou não? Sim. Você quer aprender a transformar o engolir sapos em uma arte, sim ou não? Sim. Então vamos olhar para Jesus e descobrir como foi que Jesus desenvolveu a arte de engolir sapos. Primeira coisa que Jesus teve, primeira coisa que Jesus desenvolveu foi a compreensão. Jesus teve a compreensão de que ele veio a esse mundo para cumprir uma missão, e que os sofrimentos faziam parte da missão que ele veio assumir. Então, se você tiver compreensão de que você veio a esse mundo com uma missão, e que sofrer faz parte da sua missão, você vai conseguir engolir sapo com mais facilidade, sem deixar que esses sapos fiquem fermentando dentro do seu estômago. Amém? Amém. Segunda coisa, Jesus aprendeu a trabalhar a obediência. Ele aprendeu a trabalhar o quê? A obediência. Uma das coisas que impedem a gente de engolir os sapos da maneira adequada é que a gente se revolta, a gente desobedece. Deus pede uma coisa, a gente faz outra. Deus pede para ir para um lado, a gente vai para o outro. A gente não quer obedecer. Quando você aprende a importância da obediência, você descobre que mesmo se você estiver sofrendo, mas com obediência, o seu sofrimento ele se torna redentor. Então, quando você estiver engolindo sapos, mas estiver fazendo isso em obediência a Deus, fique tranquilo, Deus vai transformar o seu sapo em alguma bênção para a sua vida. Terceira coisa, Jesus aprendeu a cultivar a perseverança. Jesus aprendeu a cultivar o quê? A perseverança. O que é a perseverança? É a capacidade de entender que aquela situação difícil, ela não vai durar para sempre. Jesus sabia que na Semana Santa ele iria sofrer muito, mas que aquele sofrimento teria um fim. Jesus sabia que na Semana Santa ele teria de engolir muito sapo, mas ele sabia que isso não seria para sempre, que chegaria ao fim.
Isso é perseverança, é você olhar para o futuro com esperança, é você não se desesperar diante do futuro que te aguarda. Então você precisa também cultivar isso. Se você conseguir olhar para o seu futuro com esperança e pensar, hoje eu estou sofrendo, mas com a graça de Deus, amanhã vai ser melhor. Hoje eu estou passando por essa dificuldade, mas com a graça de Deus, amanhã eu estarei numa situação diferente. Você vai ver que o sapo que você está engolindo se torna mais fácil de digerir. Amém? Amém. E a última, a mais importante, Jesus procurou cultivar a preparação espiritual. Ele cultivou o quê? A preparação espiritual. Olha o que Jesus fazia. Ele fazia jejum. Então você também precisa voltar a fazer jejum. Não só na quaresma, durante a sua vida. Fazer jejum ajuda você a engolir os sapos que a vida te oferece, a enfrentar as dificuldades que aparecem na sua vida. Jesus, ele levantava de madrugada para rezar. Você precisa também aprender a levantar de madrugada, não só agora com Frei Gilson, durante a quaresma, mas no decorrer do ano, levantar de madrugada, ter momentos de oração a sós com Deus, rezar o seu rosário, rezar o seu terço, praticar momentos de adoração, vir para a capela, estar diante de Jesus sacramentado. Tudo isso ajuda você a digerir os sapos que a vida lança para dentro da sua boca. Jesus fazia vigílias. Jesus ajudava as pessoas. Jesus praticava a caridade. Quando você faz essas coisas, quando você para de pensar em si e começa a pensar no outro, quando você tira um pouco do que você tem para ajudar o outro, aquele sapo que parecia grande demais na sua barriga, aquele problema que você achava que era grande demais, você começa a perceber que não é tão grande assim. Você começa a olhar para o lado e percebe que o seu colega, que o seu vizinho, que o seu amigo, ou que o amigo do seu amigo engoliu um sapo que é bem maior do que o seu. E aquela pessoa que talvez é mais velha do que você, é mais idosa do que você, é mais doente do que você, está conseguindo levar a vida com mais leveza, está conseguindo administrar o problema com mais tranquilidade do que você. Então, meu irmão, então minha irmã, na quaresma e sobretudo na Semana Santa, nós somos chamados a desenvolver a arte de engolir sapos. Porque uma coisa é certa, nessa vida, é a música de Marília Mendonça: ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer, amém? Todo mundo vai sofrer, você vai sofrer, eu vou sofrer, o internauta vai sofrer, você vai sofrer, internauta, não corre não, você vai sofrer. A questão é, como é que você vai sofrer? Você vai ficar chorando? Vai ficar tomando remédio? Vai ficar precisando de sair de consultório de psicólogo e ir para consultório de psiquiatra? Vai ficar se cortando? Vai ficar trancado dentro de um quarto? Não, meu irmão. Jesus na Semana Santa vem nos mostrar. É preciso, e aqui lembrando do Frei Valdo, carregar a cruz com dignidade, carregar a cruz com elegância. Se você tem que engolir seus sapos, engula seus sapos, mas engula com elegância, engula com honra, não desconta nas pessoas, não fica querendo destruir o mundo, não fica culpando sua mãe, seu pai, pelos sapos que a vida te deu. Ergue sua cabeça, levanta sua cabeça, honra suas calças, seja homem, seja mulher de verdade, aprende com Jesus. A dor pode até chegar, a cruz pode até chegar, a morte pode até chegar,
na sexta-feira, mas o domingo de Páscoa vem aí com ele a ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para